A nossa oficina, ela vai tratar, né, a gente vai se debruçar um pouco sobre o processo de problematização na pesquisa científica, da escolha do tema à definição dos objetivos. Eu sou o professor Dr. Flávio Rovani de Andrade, sou professor do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, também sou mantenedor do canal Metodologia Científica Descomplicada. Uma das maiores dificuldades que eu encontro é quando os alunos me procuram para fazer seus TCCs, fazer trabalhos para eventos, enfim, e propõe um trabalho. Ah, professor, eu gostaria de fazer um artigo, professor, eu gostaria de fazer um trabalho, professor, eu quero fazer um TCC e gostaria que você fosse meu orientador e tal. E aí a gente, ao conversar com estes estudantes, é muito comum uma falsa sensação de que eles têm um tema. E isso é um problema muito grande, tá? Veja que, às vezes, o estudante chega para a gente e diz assim, professor, eu quero estudar Paulo Freire. Será que Paulo Freire é um tema? Não é? Né? Então, é muito difícil a gente começar a conversar sobre questão de pesquisa científica, pesquisa acadêmica, se a gente já não tem algum direcionamento mínimo em relação a este trabalho. Tá? É justamente o primeiro encaminhamento que nós devemos dar, antes até mesmo de procurar um orientador, o primeiro encaminhamento que nós devemos dar para iniciar um trabalho científico é o processo de problematização. E aí eu vou mostrar para vocês como que esse processo de problematização ele se inicia lá na escolha do tema e depois ele se encaminha na forma de objetivos, passando pela definição do problema de pesquisa. Tá bom? Então, gravem bem essa situação cotidiana e corriqueira que eu falei para vocês, porque ela vai ser importante para a gente entender algumas coisas que eu vou falar mais à frente. Primeiro passo, para a gente começar a definir esses tipos de coisas, né, que são a nossa pesquisa, o nosso projeto. A gente tem que entender que a pesquisa científica ela é feita de etapas. A pesquisa científica ela acontece sempre em 3 etapas. Uma primeira etapa, que é o planejamento, que a gente chama de projeto de pesquisa. Uma segunda etapa, que é a execução, onde nós fazemos a coleta de dados, o tratamento dos dados e a análise dos dados. E aí sim a última etapa, que é a redação final, que a gente chama de relatório. E esse relatório ele pode ser tanto monografia, quanto artigo, quanto paper, tem outros tipos, mas monografia e artigo são os que nós utilizamos mais. Entender isso já faz para a gente, já coloca a gente em uma outra situação, né? Que não é assim, eu vou lá, vou fazer um trabalho, escrever alguma coisa e mandar para um evento. Não, meu trabalho final, ele é resultado de um plano, ele é resultado de um projeto. Esse projeto, ele contém várias etapas. Ele contém o tema, o problema, os objetivos, a justificativa, as hipóteses, o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, o cronograma, as referências e outros elementos, caso seja um projeto com fomento, né, que aí você tem que colocar os materiais, os orçamentos, enfim, uma série de coisas no projeto. A pesquisa ela se inicia com a definição do tema, o problema e os objetivos. E esses 3 elementos, eles são pontuados, eles são definidos na fase de planejamento. Portanto, são situações que são definidas na fase do projeto de pesquisa. Então, como a gente já viu, os 3 elementos iniciais do projeto são o que caracterizam, eu vou chamar para vocês aqui, de processo de problematização. E eles são encadeados. Quando a gente pensa em um projeto, um plano de pesquisa, a gente tem geralmente, né, nos manuais de metodologia e tal, uma série de etapas. No mínimo 6, 7, alguns tem 10, outros tem 11, mas a gente vai ter, de forma geral, várias etapas, e é uma tentação nós olharmos para essas etapas descoladas umas das outras, quando, na verdade, elas são integradas. Então, quando a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto para pesquisa, nós temos que fazer uma integração entre todos os elementos. O projeto ele precisa ser orgânico, porque é o processo de problematização que é o pontapé inicial da pesquisa, é ele que dá o start da pesquisa. E muitas vezes, o que acaba acontecendo? A gente vê as pessoas perguntar o que é o problema de pesquisar. Problematização é a pergunta da pesquisa, ou alguma coisa nesse sentido, que vai dar origem à pesquisa, mas
a questão, muitas vezes, do processo de problematização não é nem saber que ela é a pergunta da pesquisa. O problema está em entender o seguinte: para quem eu endereço essa pergunta? Então, parte do processo da nossa oficina é, se a problematização ela é uma pergunta de pesquisa, é a pergunta que vai dar origem à pesquisa, a quem eu endereço e de que forma eu encaminho a sua resposta. Essas duas coisas são exatamente os dois pontos que geralmente estão antes e depois do problema. A definição do tema, ou seja, para o tema que eu pergunto, e a definição dos objetivos, que é a forma como eu encaminho a resposta do problema. Na verdade, são 3 itens que estão separados do ponto de vista 1, 2, 3, mas que eles são integrados. É uma coisa só, é um processo só. Por isso que não dá para falar do problema da pesquisa ou da problematização separado do tema e dos objetivos. E aí eu estou chamando aqui esses 3 elementos de processo de problematização. Lembra lá no começo, quando eu falei que às vezes o estudante G chega para a gente e diz assim, professor, eu quero fazer uma pesquisa. Sobre o quê? Sobre Paulo Freire. E por isso que a escolha do tema, ela se faz em 2 subetapas. A primeira etapa, a gente chama de escolher o tema propriamente dito. E depois, a delimitação do tema, ou a delimitação temática. Primeira coisa, a gente não pode escolher um tema ao acaso. A gente não pode escolher um tema porque é algo apenas que a gente simpatiza. A escolha do tema requer qualificação intelectual prévia, leituras específicas naquela área do conhecimento e que esteja vinculado à sua área e carreira profissional. Eu quero fazer uma pesquisa só porque eu gosto daquele tema? Não. Apenas gostando do tema, a gente não consegue definir o tema de uma pesquisa. Nós temos que ter leitura prévia, temos que ter estudo prévio. Que tipo de leitura que nós temos que ter do tema? Nós temos que ter a leitura científica, basicamente, livros especializados, artigos científicos e teses de doutorado ou dissertações de mestrado. Então, é este conjunto de leituras que irá nos instrumentalizar. Então, é muito difícil a gente poder até falar assim, escolhe um tema, sim, de supetão. Não, a gente escolhe o tema com base em conhecimento prévio. O tema em si, ele é impesquisável. A delimitação do tema, ela indica a abrangência do assunto. Quanto menor a abrangência, ou seja, quanto mais focado for o tema, maior será o domínio sobre ele. Temas muito abrangentes podem tornar a pesquisa inviável. Então, esse processo de escolher o tema e depois delimitar o tema é condição sine qua non para a boa problematização. E aí nós temos o problema da pesquisa, que é a problematização propriamente dita. O problema é uma pergunta em que a gente faz de forma interrogativa as questões que a pesquisa quer responder. Ou seja, o problema, ele é o início da pesquisa. Sem problema, não há pesquisa. A palavra pesquisa significa investigação. Investigar é um ato que você vai procurar conhecer o que ainda não conhece. No português de Portugal, eles não falam nem projeto de pesquisa, eles falam projeto de investigação. A pesquisa científica, ela visa a produção de um conhecimento novo. Então, por exemplo, dando o caso aqui de alfabetização, a gente sabe que está tendo problemas com relação a desafios da questão do ensino remoto, de atrasos e problemas e retrocessos. Mas como que isso aconteceu em uma escola específica? Como que isso aconteceu numa rede de ensino específica? Como que isso aconteceu num determinado contexto de famílias com determinado perfil? Tudo isso a gente não sabe. A gente precisa dos dados que corroborem isso, senão é achismo. Né? Então, a pesquisa ela vai investigar isso. Nós podemos ter hipóteses, mas essas hipóteses elas têm que sobreviver aos dados. Ela tem que sobreviver às evidências. Se as evidências contrariarem as nossas hipóteses, nós ficamos com as evidências e abandonamos as hipóteses. A pesquisa, ela é a pergunta
que nós iremos responder. Aliás, perdão, o problema é a pergunta que nós iremos responder com a pesquisa. Então, toda pesquisa, todos os métodos que nós vamos utilizar, todo o tratamento dos dados que a gente vai fazer, toda análise que a gente vai fazer, toda teoria que vai basear a nossa análise, elas têm por objetivo responder ao problema. E aqui está um nó. Porque lembra que a gente falou que muitas vezes a pessoa chega com dificuldade de definir o tema? A problematização, ela se faz para quem? A problematização, ela se faz para o tema devidamente delimitado. Então, quando o tema foi delimitado, nós vamos perguntar para esse tema, e não para o tema geral. Vocês querem ver uma diferença simples cognitiva que isso faz? Tomando o exemplo ainda. O tema alfabetização. Está na sua cabeça aqui, tá? Que o seu tema é alfabetização. Quando você pensa nesse tema e você faz uma pergunta, olha a pergunta que vem. Quais as dificuldades de quais as dificuldades no processo de alfabetização? Você entende que a pergunta fica vaga? Agora vamos delimitado, tá? Vamos no delimitado. Se eu pego uma pergunta, um conjunto de perguntas a respeito de uma escola alfabetizadora no período da pandemia, ou seja, eu tenho uma delimitação geográfica e tenho uma delimitação temporal. Tá? Então, essa delimitação ela pode ser geográfica, temporal, conceitual, enfim. Então, a gente tem ali um tema delimitado. Olha que para fazer a pergunta para o tema, se eu direcionar a mesma pergunta, quais os principais fatores que levaram a problemas no processo de alfabetização durante a pandemia na escola tal? Veja que quando você faz isso, a sua pergunta direciona para respostas mais plausíveis. Ela já vai te direcionando até para que métodos que você pode usar para levantar esses dados. Olha o tamanho da diferença que é você fazer essa pergunta para o tema geral. O tema geral deixa a gente divagando. A gente tem que saber endereçar diretamente o problema da pesquisa. E para quem que a gente pergunta? A gente pergunta para o tema delimitado. Imagine vocês estão se candidatando ao mestrado ou estão participando de um edital para fazer a pesquisa de TCC de vocês ou alguma coisa assim, e aí vocês vão procurar um professor para ser seu orientador. Tá? Vamos fazer o seguinte exercício. Eu, Flávio, vou chegar para o professor e falar assim: professora, eu queria que você me orientasse, porque eu estou com muita vontade de fazer uma pesquisa. É sobre o quê? Sobre a alfabetização. Tá, mas o que você quer falar sobre a alfabetização? A alfabetização é aprender a ler e escrever, professor. Né? Assim, os desafios da alfabetização. Agora o Will ou a Amanda vão pegar e vão fazer assim: professora, eu gostaria que você me orientasse, porque eu estou querendo fazer um projeto sobre alfabetização. O tema que eu gostaria mesmo de tratar, assim, a delimitação do meu tema, seria o processo de alfabetização durante a pandemia, e eu gostaria de estudar como que isso está acontecendo na escola X ali do meu bairro. E o meu problema de pesquisa, que eu gostaria de responder, é: quais foram os principais fatores que geraram ao longo do período da pandemia deficiências de aprendizagem com relação à alfabetização? Pergunto para vocês, se essa professora tiver o Flávio, o Will e a Amanda para poder orientar, e ela só tem 2 vagas, quem vai ficar de fora? Óbvio que sou eu. Por conta de que o simples fato de compreender a escolha do tema e, ao mesmo tempo, saber endereçar corretamente o problema, já coloca a pessoa anos-luz de diferença em relação à consciência do que é fazer pesquisa. Eu escolhi o tema, delimitei o tema, fiz a pergunta, né, que vai ser respondida pela pesquisa. Entendo que sem o problema não tem pesquisa, então eu problematizei o tema. E agora? Agora a gente vai para o que nós chamamos de objetivos. Nós vamos traçar objetivos para a pesquisa. Por que nós vamos traçar o objetivo? Por conta de que, se lá no problema nós endereçamos o problema ao tema devidamente delimitado, agora nós vamos viabilizar a resposta do problema.
Então, você vai definir objetivos que vão nortear a sua resposta ao problema. E que são os objetivos que depois, no momento posterior do projeto, são os objetivos que, inclusive, delineiam para você o que você pode ou não pode fazer na pesquisa para atingir aquele objetivo. É só para a gente entender um pouco. Vamos supor, então, que vocês estejam falando de alfabetização, estão estudando alfabetização numa escola X e vocês querem entender quais foram os fatores determinantes ali naquele período de pandemia para o insucesso de uma determinada escola. Vou definir um objetivo específico só para vocês verem, né? O meu objetivo é levantar, junto aos professores, as suas principais dificuldades. Olha que coisa interessante. Se eu falar assim, então se eu quero levantar as dificuldades, se eu preciso levantar as dificuldades, eu já sei que a minha pesquisa é empírica. Eu já sei que eu vou me comunicar diretamente com esses professores. Em sendo assim, eu sei que eu não vou fazer pesquisa bibliográfica, eu sei que eu não vou fazer pesquisa documental, eu sei que eu vou fazer pesquisa de campo. Olha só, foi o objetivo dado ao problema, ou seja, eu sei que para responder ao problema de quais os fatores determinantes, eu defini como objetivo levantar os principais problemas enfrentados pelos professores. Se eu definir isso como objetivo, eu estou dizendo que essa é uma das condições para responder ao problema. E se eu for responder ao problema mediante esse objetivo, ele já me coloca no universo da pesquisa com um determinado olhar e restringindo as minhas possibilidades metodológicas. Óbvio, eu não consigo. Veja, eu não consigo levantar os principais problemas dos professores de uma escola fazendo um estudo bibliográfico. Porque o livro não vai me dizer qual é. As teses não vão me dizer qual é o principal problema dos professores daquela escola. Os objetivos, eles indicam as etapas que a gente vai passar no trabalho, tá? Eles indicam as ações que nós iremos desenvolver no trabalho, com vistas à resposta do problema. Então, vamos definir o que são objetivos. Os objetivos, eles devem indicar as ações que serão desenvolvidas na pesquisa, devem ser indicados com verbos infinitivos, uma questão técnica, analisar, descrever, levantar, identificar, enfim, verificar quais dessa forma. E aí nós temos os objetivos divididos em objetivo geral e temos os objetivos específicos. Como que eu posso indicar a vocês a forma de se escrever o objetivo geral? Eu indicaria da seguinte forma: fazer o apontamento da contribuição que o estudo pretende dar à área do conhecimento. Dito de outra forma, as contribuições para fora da pesquisa. Qual a contribuição que eu quero dar? Qual o meu objetivo? O que eu quero alcançar com a pesquisa finalizada? Então, meu objetivo geral é contribuir para a produção do conhecimento na área de pedagogia, mais especificamente nos estudos de alfabetização, por meio de uma pesquisa de campo em uma escola XXX, procurando compreender os fatores determinantes para o insucesso no período da pandemia. Ponto. O objetivo geral é isso. Então, assim, o que a pesquisa vai contribuir para fora dela? Tá? Não é o objetivo meu para responder ao problema. Tá? Então, o objetivo geral, eu recomendo dessa forma. E o objetivo específico, esse sim, deve apontar as etapas da resolução do problema. São os modos como o trabalho responderá ao problema da pesquisa, a pergunta de pesquisa. É importante salientar que as seções do relatório costumam ser derivadas dos objetivos específicos. Geralmente, se você tem, e existe inclusive uma superstição, né, por aí, não sei se vocês já ouviram, que tem que ter 3 objetivos específicos. Né?
Você tem que definir 3 objetivos específicos. Não, não é assim, tá? Não tem quantidade, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, tá bom? Só não pode ser nenhum. Mas você tem que definir a quantidade de objetivos que você julgue necessários à resposta do problema. E aí o que vai acontecer? Nos itens do seu trabalho final, do seu relatório, que é o seu artigo, sua monografia, você vai ter um capítulo ou uma seção relacionado com um objetivo. Então, olha que interessante que é o processo de problematização. Ele já te encaminha, né, quando você estabelece os objetivos, ele encaminha a resposta do problema e ele já te mostra possíveis etapas que você vai ter que passar durante a pesquisa. Eu vejo com frequência pessoas que passam 5, 6 meses atolados num lameiro ali nos seus TCCs e tal, porque não para 3 horas para pensar assim, o meu tema eu vou escrever em 3 linhas, o meu problema eu vou escrever mais 3, 4 linhas, os meus objetivos eu vou escrever lá mais 10 linhas. Então, vou colocar aí 20 linhas. Tá? A pessoa está tão preocupada com o que a banca vai falar dela, com o que o orientador vai falar, em dizer que vai fazer, e não se preocupa com as 20 linhas que vão definir o resto do trabalho. E eu vejo pessoas perdidas completamente, porque assim, simplesmente não parou um final de semana para pensar nesse momento, nessa fase de elaboração. Tá, então vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho, tá? Da nossa oficina, que é uma parte de a gente tentar exercitar um pouco isso. Vou solicitar de vocês que vocês façam 3 exercícios, tá? 4 exercícios, na verdade. Vocês vão pegar dentro do curso de vocês, tá? Da área que vocês estudam, relacionado a questões de licenciatura mesmo, que são questões voltadas para ensino, né? No caso de pedagogia, pode ser para gestão também, temas que vocês gostem, que vocês já tenham leitura, tenham feito trabalho recentemente, tá? Porque para a gente ter temas assim que estejam vivos na nossa cabeça e com uma certa clareza, tá bom? Então, o primeiro exercício, definir o tema e delimitar o tema. Então, esse é o primeiro exercício que eu vou pedir para que vocês façam, tá? Depois, vocês vão endereçar ao tema uma pergunta que seja uma pergunta a ser respondida por uma pesquisa. Depois vocês vão formular os objetivos. Tá? No caso, um objetivo geral e de 2 a 4 objetivos específicos para não ficar muito longo. Tá? Quando for às 15h45, eu vou estar aqui, é só vocês me chamarem, tá? Eu vou pedir para vocês que vocês voltem para a gente, voluntariamente, quem quiser apresentar, para a gente poder discutir em cima do que vocês fizeram. Tá? E aí fazer um processo aí como se fosse uma correção coletiva, né, para a gente exercitar um pouco isso. Concordam com a proposta? Olha, eu achei desafiador e eu achei ótimo. Também gostei bastante. E como a gente está em poucos, vai ser legal que vai dar para dar uma atenção bem personalizada. E aí eu já me comprometo desde logo a aqueles que não der tempo, né, porque o nosso evento acaba às 16 horas, mas aqueles que não der tempo da gente fazer, né, e tudo mais, eu me comprometo a pessoalmente conversar com vocês depois privadamente, para a gente tirar dúvidas, dirimir dúvidas, tá bom? A oficina não acaba aqui, tá? Então, vou deixar na tela essas perguntas, só vou fechar minha câmera, mas eu estou ouvindo vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, me chamem.